Seja diferente, aproveite a oportunidade. Começa, aleluia, a
vou ler aqui uma passagem bíblica, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só para quem quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegando em Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, 45. Eu vou ler para não perder tempo. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, e ao embarcar e passar diante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, ele, tendo despedido, subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo a dificuldade, porque o vento lhe era contrário. Por volta da quase da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar de jandeira. E ele, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, pois todos ficaram com medo à vista dele. Mas logo se falou, disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Amém? Na outra versão, irmão, Jesus, ele tinha ido, e o discípulo estava fora de si, em nome de Jesus. O discípulo estava, louvado seja Deus, no mar, irmão. Agora imagine, naquela época à noite, imagine aquela escuridão, não tinha luz, e de repente eles viram um homem andando sobre o mar. E aí eles pensaram ser um fantasma. E Pedro, que estava no barco, louvado seja Deus, na outra versão, ele disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu descer do barco e andar sobre as águas contigo. E Jesus disse: desce, vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, ele fitou os olhos em Cristo, louvado seja Deus. Aqui nós aprendemos uma grande lição, irmão. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 12:12, Hebreus 12:12 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E a Bíblia diz que quando Pedro desceu do barco, enquanto o olho dele estava em Jesus, louvado seja Deus, ele começou a andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente, aleluia, Pedro tira os olhos de Jesus, aleluia, e olha para o vento, olha para o lanceiro, olha para a tempestade, e quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, louvado seja Deus. É assim a caminhada do crente, irmão. Quando ele começa olhando para Jesus, ele não quer saber se está passando luta, ele não quer saber se está passando prova, ele não quer saber se está passando dificuldade, não, irmão. Ele anda por cima dos problemas da dificuldade, porque ele está olhando para Jesus e sabe que Jesus quer a vitória. Se tu tem a toda vez que nós tiramos o olho de Jesus, irmão, nós começamos a ficar com Pedro. Nós pensamos que esse problema não tem solução. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem, para Deus não é possível aquele que crê. Então, Senhor, que tu creia, que tu não duvide. Porque, irmão, muitas pessoas não têm vitória, porque não crê, porque não usa fé e porque também não busca Deus com sinceridade, irmão. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 51 que Deus ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Deus. Eu me lembro uma vez quando eu fiz uma oração, mais ou menos 5 minutos, eu acredito que Deus respondeu. Porque quando Deus vê o filho seu, a filha seu, o joelho dobrado, irmão, o coração quebrantado, sincero ali, orando, aleluia, buscando, aleluia.
Deus que eu, aleluia, sou ruim, mas essa mulher fica me importunando, então eu vou atender o pedido dela, porque senão ela não vai parar de me importunar. E a Bíblia diz, aleluia, se esse me ensino mal, atender o pedido dela, o Senhor diz, imagine meus filhos pegando de noite, o Senhor vai acudir, Ele vai responder. Então se Ele não responder, eu continuo orando, continuo buscando, continuo batendo, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que vai, vai buscar. Não decide, porque derrotar são aqueles que desistem. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe por que muitos crentes não têm vitória, irmão? Porque desistem no meio do caminho. A gente sabe que a luta é grande, irmão, mas temos que aprender a confiar em Deus, porque nem sempre, irmão, a resposta de Deus é no tempo do homem, não é verdade? Existe uma herança no tempo de Deus. Às vezes você cai depois e Deus dá logo, às vezes você cai logo e Deus dá depois. Então existe o tempo de Deus. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere com paciência, não desista, persevera, confia, creia que quando menos esperar, a vitória está na tua porta. Se tu crê, glória a Deus. Olha só, irmão, estou contando uma experiência rápida. Eu estava em casa. Sabe que Deus gosta de sinceridade, ninguém engana Deus, irmão. A Bíblia diz que antes de eu falar, Deus conhece o pensamento do coração, porque Deus já sabe o que eu vou falar, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, Ele procura os fiéis, e Ele sabe tudo, e ninguém engana o Senhor. E quando tu és sincero, irmão, Deus sabe quando tu está sendo sincero. Eu prego isso lá para o ímpio que não conhece Jesus. Eu digo, tu quer que Deus mude a tua vida? Seja sincero com Deus. Se tu diz que tu vai mudar, muda. Se tu diz que vai abandonar isso, abandona. Se tu diz que tu vai ser diferente, seja. Não engane Deus, porque Deus sabe como tu é verdadeiro. E eu já passando uma luta, irmão, sobre uma bênção que eu recebo para ajudar em casa. E essa bênção tinha sido cortada. E aí eu estava sentado em casa um dia, só esperando no Senhor. Aí eu peguei, reuni minha família, eu disse, vamos orar. Peguei, fiz uma roda, sempre gosto de fazer minha família. Eu peguei, vamos fazer uma roda de oração, sempre eu faço esse culto de oração na casa, eu digo, vamos orar. Aí eu peguei a Bíblia, irmão, e coloquei assim, com carinho, né? Com temor e respeito. Coloquei ela assim no chão, e eu disse, Senhor, se essa palavra aqui é fiel, se ela é verdadeira, eu quero fazer uma prova contigo. Eu disse, eu não sabe se eu preciso dessa ajuda, porque daqui eu ajudo a minha família para comprar o pão de cada dia. E eu botei a cara no chão, irmão, eu sou aquele, irmão. E quando eu vou orar, aleluia, eu não paro de orar enquanto eu não sentir que Deus me perdoou. Eu não paro de orar, irmão, enquanto eu não sentir que Deus deu uma resposta a mim. Às vezes
Glória a Deus. Então, meus amados, eu sempre aprendi a confiar em Deus, irmão. Mesmo é muito fácil de confiar no Senhor quando está tudo ruim, na verdade. Quando não tem a comida na geladeira, quando não tem dinheiro. Mas é aí que nós temos que aprender a confiar em Deus, irmão. Porque é fácil confiar no Senhor quando tudo está bem, quando tem dinheiro no bolso, a comida na geladeira. É quando não tem, irmão, que Deus quer ver a tua fé, que Deus quer ver a tua perseverança, que Deus quer ver a tua confiança. Então, independente da tua situação, não deixe de confiar, não deixe de acreditar, não deixe de exercitar a tua fé. Creia que Deus é maior, e se tu crer, a glória a Deus dele. Então, meus amados irmãos, eu sempre acreditei, irmão, que Deus estava comigo. Passei muita luta, irmão, na minha vida. Eu me lembro que eu passei por mais ou menos 15 anos, né, 15 dias, lutando para conseguir um lar, não tinha lá, passava muita humilhação, mas um dia eu estava na porta de casa, numa janela de madeira, sem ter um real no bolso. E eu olhei para o céu e lembrei que Deus me diz assim: que a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu vejo que eu vou receber. Eu disse para o Senhor, olhando para o céu, eu disse: Senhor, eu tenho um real no bolso, mas pela fé, eu creio que Ele vai me dar na casa. Eu creio que Ele vai me dar uma moradia, Senhor. Porque fé, irmão, aleluia, não é aquilo que você é muito fácil crer, não é verdade? Lembra quando Jesus apareceu para o discípulo, louvado seja Deus? Aí Tomé, glória a Deus, ele disse: Senhor, eu só creio se tu deixar eu colocar o dedo aonde foi o buraco desse prego. Aí Jesus se aproximou dele e disse: olha, coloca a mão aqui, eu estou precisado. Aleluia, ele viu e colocou o dedo e disse: Senhor, agora eu creio chorando. Aí Jesus disse para ele: tu creu porque tu viu. Aí tem uma promessa para mim e para você: bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Então, mesmo que você não veja milagre, mas acredite que Deus vai te dar a tua vitória. Só creia, glória a Deus. Então, irmão, é isso que Deus quer de nós, irmão. É você crer que Deus é maior que tudo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu vou deixar uma palavra aqui para terminar. E eu vou pedir para o pastor orar com você, amém? Eu vou pedir para você ficar em pé. E você vai deixar o teu olho. E você vai colocar diante de Deus aquilo que você quer que Deus faça. Mas não duvide, não deixe medo de uma conta, não perca a fé, não perca a esperança. Acredite que o Senhor está bem perto de ti, querendo ouvir a tua oração, querendo ouvir, ver a tua fé, ver a tua perseverança. E na hora que você for pedir, creia com fé, irmão. A primeira coisa quando você for orar, irmão, creia no poder da tua oração. Creia no que estiver orando, Deus vai responder e Ele vai te dar a tua vitória, amém? Então fecha teus olhos e tu vai apresentar a Deus aquilo que tu quer que Ele faça. Se é uma libertação para a família, se é uma porta de emprego, se é uma dívida, seja lá o que for. E eu vou dar para o pastor, ele vai estar orando pela tua vida, amém? E quando ele estiver orando, irmão, você também fica com o teu olho fechado, com a tua mão levantada, e ora acreditando que Deus vai te dar a tua vitória, amém? Começa a orar em nome de Jesus e apresenta a tua causa aí. Glória a Deus. Fale com Deus nesse momento, nessa prática da tua vez, glória a Deus. Senhor meu Deus, eu estou aqui no teu altar. Senhor, eu sei que tu estás aqui. Tua palavra diz que quando nos reunimos em teu nome, ali tu se faz presente no meio daqueles que te cantam, daqueles que te buscam. E o teu servo pregou uma palavra